Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse período, e pedir ao Pai que o Senhor esteja nos guardando, nos dando entendimento, sabedoria, discernimento para conversarmos a respeito de assuntos importantes que aconteceram ao longo da história da igreja. Pedimos que o Senhor também traga para nós a praticidade disso tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a semana passada nós falamos um pouco sobre cristologia e como foi desenvolvido isso dentro da história da igreja, né? Chegamos no credo de Nicéia e vimos o credo resumido, que é conhecido hoje, né? Então, para a gente dar continuidade nessa questão, eu gostaria de voltar um pouquinho para ver se não ficou nenhuma dúvida, né? Porque essa questão é importante e a gente precisa tirar algumas dúvidas, se é que existiram. Primeiro, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Ele não foi criado, ele foi gerado. O que significa gerado? Tem a mesma essência, tem a mesma substância, ele é igual ao Pai. Quando a gente olha para Jesus, a gente tem que ver duas naturezas em uma só pessoa. Duas naturezas em uma só pessoa. Esse, na realidade, é um mistério da doutrina cristã, né? Esse negócio de duas naturezas, uma só pessoa, é mistério da doutrina cristã, assim como trindade, né? Quando a gente tenta definir trindade, a gente cai numa questão que a gente não consegue definir, certo? E a questão dessa duas naturezas, divina, humana, numa única pessoa, também às vezes a gente não consegue definir, está além da nossa compreensão. A questão de Colossenses capítulo 1, versículo 15, que tem aquela questão da primogenitura, e eu não lembro mais o que a gente conversou sobre isso, a questão ali está aplicada na questão do direito. Jesus é primogênito no sentido de ter direito. O primogênito tem direito à herança. Em algumas questões ali no Antigo Testamento, a herança era dupla. Ele tinha uma porção dobrada dos demais herdeiros. Essa é a questão da primogenitura. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15. E em Filipenses capítulo 2, de 6 a 9, tem aquilo que a gente entende como sendo esvaziamento. Tá? Ali tem um texto que fala assim: Jesus não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ele não abriu mão da sua divindade. É isso que a gente precisa entender. Jesus, quando Paulo está falando em Filipenses capítulo 2, de 6 a 9, ele não abriu mão da sua divindade. Ele assumiu a natureza humana e dependeu única e exclusivamente de Deus. Tá? Quando a gente sai fora desses posicionamentos, a gente, como eu falei a semana passada, a gente começa a imaginar Jesus Cristo como esquizofrênico. E não é isso. Tá? Está além da nossa compreensão, mas não tem esquizofrenia nesse sentido. Jesus é completamente Deus e completamente homem. Tem momentos que a gente vê Jesus homem se portando como Deus, e tem momentos que a gente vê Jesus Deus se portando como homem. Né? Ali no relato dos evangelhos. Mas essa percepção de ser 100% Deus e 100% homem é historicamente reconhecida, tanto no período que antecede a reforma, como depois da reformada. Tá? E isso é importante, porque é aqui que se define, que faz a distinção entre cristianismo e seita. Uma seita pensa a respeito de Jesus de forma diferente dos relatos bíblicos. O cristianismo, ele pensa a respeito de Jesus conforme essas bases. Então, quando a gente olha para o Evangelho e quando a gente tenta imaginar que Jesus Cristo é um homem, que ele recebeu o Espírito Santo e se tornou divino no batismo e foi até a cruz e ali Jesus deixou de ser Deus, isso é seita.
Isso não é cristianismo. Ok? Claro aqui? Agora, a igreja cristã, ela para de discutir isso, embora tenha assim, discussões ao longo do tempo, mas a gente não vê mais a ênfase nessa conversação. A gente vai ver algumas outras ênfases agora na história da igreja. E agora a gente vai precisar dar alguns saltinhos na história, tá? Final do século IV, a igreja está dividida em 5 patriarcados. Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Esses são 5 patriarcados como a igreja está dividida naquela época. Em 340 a 420 aparece um camarada chamado Jerônimo na história, tá? Reconhecido como São Jerônimo pela Igreja Católica. Ele traduz do hebraico o Antigo Testamento para o latim. É conhecido como a Vulgata. Por que Vulgata? Era a língua vulgar, era a língua do povo, não era a língua clássica. Ele traduz o Antigo Testamento do hebraico para a Vulgata. Embora Agostinho tenha aconselhado Jerônimo a fazer a tradução da Septuaginta, Jerônimo, como um biblicista, ele vai até os originais e traduz dos originais para o latim. Nessa tradução, ele vai incluir os livros apócrifos, tá? Os livros apócrifos, também conhecidos como deuterocanônicos, deuterocanônico é o seguinte, é a segunda inspiração, tá? A palavra deutero é 2, é a segunda, né? Assim como Deuteronômio é a segunda palavra, é o segundo discurso de Moisés. Deuterocanônico é a segunda inspiração. Esses livros apócrifos, eles não fazem parte do livro do canão judaico. Mas por ordem da eclesiástica, por ordem do clero, o Jerônimo coloca esses 7 livros dentro da tradução latina. Tá? Aí está a grande diferença da quantidade de livros entre a igreja católica, apostólica, romana e ortodoxa contra a igreja, a Bíblia reformada, vamos dizer assim, a Bíblia da igreja reformada. A diferença entre Bíblia católica e Bíblia reformada estão nesses livros que são Judite, Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruque, e tem algumas assim, adições ao livro de Esther e Daniel. Não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de ler esses livros. Não. Ok. Podem ler, é interessante a leitura, tá? Tem algumas coisas estranhas ali no livro de Daniel, no capítulo 13, 14, falando de dragão, de Bel. É um negócio assim, uma história muito doida. Mas tem muita coisa histórica, 1 e 2 Macabeus, muito histórico. Mas é assim, esses livros não são considerados livros canônicos, tá bom? De inspiração divina. Jerônimo foi um erudito, mas ele foi muito polemista, né? Ele defendeu o ascetismo, ele defendeu o celibato, a vida monástica, a veneração de relíquia e que Maria não teve outros filhos além de Jesus. Preste atenção, porque essas coisas fazem parte da tradição da igreja. A gente vai encontrar isso quando a gente trabalhar com um pouco mais de detalhe a diferença entre catolicismo romano, ortodoxo e protestantismo, igreja reformada. Ok? Então essa é a questão de Jerônimo. Um pouquinho para frente. Vamos entrar no camarada Agostinho, ano 354. Agostinho, juntamente com Tomás de Aquino, são os dois mais importantes teólogos reconhecidos pela igreja. Tomás de Aquino vai ser lá no século XIII e Agostinho aqui no século IV. Agostinho, bispo da cidade de Hipona, tá? Antes de se converter, ele era assim, ele tinha uma vida desregrada, os seus pais eram cristãos, ele já tinha ouvido a respeito do cristianismo, e uma de suas obras, chamada Confissões, ele vai falar como era a vida dele antes de se converter.
E tem uma frase interessante que ele cita, ele fala assim, Senhor, ele orava, né? Senhor, me dê a castidade, mas não agora. Ou seja, eu quero tudo isso que os meus pais estão falando, mas eu não quero agora não. Então a vida dele era uma vida desregrada, mas ele tem um encontro com Deus e aí a vida dele muda completamente. As obras mais conhecidas dele são Confissões, onde ele fala da vida dele, ele vai ter um tratado sobre a Trindade e a cidade de Deus. O que aconteceu aqui é o seguinte, o Império Romano do Oriente cai na mão dos germânicos. E os cristãos tem uma acusação do povo com relação à queda do Império Romano, dizendo que a consequência dessa queda, o fato de ter ocorrido a queda, foi em consequência deles terem abandonado os deuses antigos. Tá? Em suma, vocês não quiseram se tornar cristãos, o Império não quis se tornar cristão, agora, hoje, nós estamos servindo aos reis germânicos. Então teve uma acusação. E aí Agostinho vem escrever a sua obra, chamada Cidade de Deus, onde ele vai trabalhar as seguintes questões. Desde a rebelião contra Deus, dois amores fundaram duas cidades. Essa é basicamente a ideia. Dois amores fundaram duas cidades. O amor próprio, que leva ao desprezo de Deus, essa é a cidade terrena. E o amor a Deus, que leva ao desprezo de si próprio, essa é a chamada cidade celestial. O destino da cidade terrena é transitório, vide Babilônia e Roma. E o destino da cidade celestial cresce e seus cidadãos são os eleitos, a Igreja de Deus. Então, Agostinho, ele vai trabalhar essas duas questões em todo esse trabalho de Cidade de Deus. Tem uma coisa interessante aqui, como o Estado era cristão, né? Vamos lembrar que aqui o cristianismo é a religião oficial do Império. O Império Germânico também. O Império Germânico se torna. Mas nessa época, o Império Germânico já tinha... O Evangelho já tinha chegado no Império Germânico, mas ainda o Império Germânico não tinha essa definição de que o Império é cristão, como foi a definição lá de Teodósio no Império Romano. Agora o Império Romano é cristão. Aqui tinha uma questão interessante em função dessa própria obra de Agostinho, que era o seguinte: Agostinho é um homem do seu tempo, gente. O Estado ali era um Estado cristão. Essa ideia de Estado cristão por cidade de Deus, ela vai dar margem ao longo da história para a questão de um Estado teocrático. Tá? O Estado teocrático que a gente vai encontrar na Idade Média. Então, é importante que a gente lembre o seguinte: como é que se deu a história do cristianismo? Eram pontos que iam sendo colocados naquele determinado tempo importante, naquele determinado tempo explicado, mas dá base para alguma coisa no futuro acontecer de modo diferente. Por exemplo, o Estado teocrático na Idade Média. Mas Agostinho é um negócio assim, fenomenal, né? Você estudando Agostinho, você vai ver uma teologia no século V muito interessante. Vamos falar dessa controvérsia, uma controvérsia conhecida entre Agostinho e Pelágio e os discípulos de Pelágio, no caso Celestio. O que Pelágio e Celestio propunham na época? Quando a gente fala assim, mas esses caras estavam propondo algumas coisas estranhas, quem eram esses caras? Líderes da igreja. Presbíteros dentro das suas comunidades. É uma liderança eclesiástica, gente. Não é assim, de onde surgiu esse camarada?
camarada veio do nada. Não, eram líderes dentro da igreja que estavam formando teologia. Nesse caso específico, agora eles não estão mais discutindo cristologia, mas eles estão discutindo soteriologia, doutrina da salvação. Olha o que Pelágio e os seus discípulos começam a afirmar. Presta atenção. Adão foi criado mortal e teria morrido de qualquer maneira se tivesse pecado ou não. Eles estão fazendo teologia, hein? Então eles começam a fazer a afirmação. Adão foi criado mortal e teria morrido se tivesse pecado ou não. 2. O pecado de Adão contaminou somente a ele e não a raça humana. Vocês estão entendendo onde Pelágio está chegando? As crianças recém-nascidas estão no estado de Adão antes do pecado. Crianças recém-nascidas estão no estado de Adão antes do pecado. A raça humana não morre por causa do pecado de Adão e nem ressuscita por causa da ressurreição de Cristo. A raça humana não morre por causa do pecado de Adão, nem ressuscita por causa da ressurreição de Cristo. A lei, tanto quanto o Evangelho, a boa nova, conduz ao reino dos céus. Tanto a lei como a boa nova conduz ao reino dos céus. Mesmo antes de Cristo, da vinda de Cristo, houvera homens sem pecado. Mesmo antes da vinda de Cristo, teve pessoas, homens, indivíduos sem pecado. Em suma, o homem nasce bom e é capaz de fazer o necessário para a sua salvação. Essa é uma teologia que está presente no século V. O homem nasce bom e é capaz de fazer o necessário para a sua salvação. E aqui a gente tem todos os fundamentos do livre-arbítrio. O homem decide o que ele quer fazer. Livre-arbítrio. Gente, é assim, o humanismo é século XIII, século XIV. O homem é o centro da história, é 1000 anos depois. 900 anos depois ainda. Nós estamos falando de 900 anos antes da questão humanística, da questão do renascimento, já está aparecendo dentro da igreja esse tipo de doutrina. A doutrina que dá base para o livre-arbítrio do ser humano. Aí o que acontece? Surge em cena Agostinho. E aí Agostinho vai falar assim, não. Não é assim não. Não é assim que a banda toca. A banda toca da seguinte forma. Olha como Agostinho trabalha nessa questão. Antes do pecado, o homem era capaz de pecar e capaz de não pecar. Então agora ele está olhando Adão e Eva. Ele está dizendo assim, antes deles pecarem, eles eram capazes de pecar e capaz de não pecar. Essa era a situação do ser humano. Aí eles decidem pecar. Então agora eles vão por um outro estágio. Após o pecado, o ser humano continua capaz de pecar, mas incapaz de não pecar. Depois que o ser humano pecou, depois de Gênesis capítulo 3, o ser humano é capaz de pecar e incapaz de não pecar. Essa é a situação do ser humano hoje. Tá? Ser humano hoje. Nós somos capazes de pecar, mas incapazes de não pecar. Aí, o homem, o ser humano, encontra com o Senhor Jesus. Ele ouve o Evangelho, ele se converte, ele encontra com o Senhor Jesus. Aí o que acontece?
que talvez a situação nossa, nesse momento aqui. Somos capazes de pecar e capazes de não pecar. Hoje, eu e você, convertidos, somos capazes de pecar e capazes de não pecar. Nós vamos morrer, Jesus vai voltar ou vai voltar antes de nós morrermos e nós vamos ser glorificados. O que vai acontecer nesse quarto estágio, chamado de glorificação? Aí o ser humano, capaz de não pecar, e vai ser incapaz de pecar. A diferença está toda aí. Ó. Essa conclusão de Agostinho, gente, é fantástica. Século V, Agostinho fala, negativo, Pelágio e Celeste, vocês estão com problema aí, vocês não estão pensando direito. O que acontece quando você estuda as Escrituras é isso. Tá? Capaz de pecar, capaz de não pecar, capaz de pecar, incapaz de não pecar, capaz de pecar, capaz de não pecar, capaz de não pecar, incapaz de pecar. Oi? Você falou que Agostinho disse uma coisa interessante, né? Se você estuda as Escrituras, você chega a essa conclusão. Então a gente pode entender que a contraparte estava fazendo uma coisa pensada contra as Escrituras. Porque se ele fosse para as Escrituras, não tinha como chegar à conclusão que ele colocou naqueles princípios. Certo? Sim e não. Eles olham para as Escrituras e interpretam do jeito que quer. Totalmente distorcido. Totalmente distorcido. Sim, mas eles olham para as Escrituras e interpretam daquela forma. Eles são presbíteros, eles estão aqui dentro da comunidade. Eles são cristãos, para começar, o império todo é cristão. Então, eles são cristãos. Eles estão num papel de liderança dentro das suas igrejas. Tem as Escrituras que Agostinho tinha. Eles leem essas Escrituras, interpretam essas Escrituras em conformidade com o seu tempo e com o pensamento filosófico da sua época. Possivelmente, o pensamento filosófico da época tem mais influência na interpretação escriturística, da leitura e da interpretação. Nós estamos a 1.600 anos de distância. Nós somos reformados. Passamos pelo período protestantismo. 1517. Temos 500 anos de protestantismo, de leitura de escritura e estudo das escrituras. Estamos dentro de comunidades que estudam as escrituras da mesma maneira. Para nós isso é inconcebível. Mas naquela época não era. Há 1.600 anos atrás, não era. Mas então, vamos dizer que nos escritos originais haveria possibilidade de uma interpretação diferente? Não, porque Jerônimo, os escritos originais estão em grego, eles têm acesso ao original, ao grego, e Jerônimo estava acabando de traduzir o Antigo Testamento, que era em hebraico, para o latim. Eles tinham acesso a isso tudo. É questão de interpretação. Vocês já ouviram a frase que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? Assim como a Bíblia é a mãe de todas as verdades, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Qual é a diferença? Interpretação. Depende de onde você está olhando. Depende de quais textos que você está buscando. Depende se você faz o estudo correto do texto. Eu acho que não precisa ir longe, né? Se a gente perceber que, se a gente for olhar para a Bíblia, aonde que abre precedente na Bíblia que a gente tem que idolatrar Maria, né? Aí, texto, isso, né? Aí a gente vai para um outro negócio. Assim, que ele falou de interpretação, né? Você lê um texto e interpreta de um jeito errado, né? Então, eu digo assim, né? A Igreja Católica se baseia na Bíblia também, né?
E aonde ali que abre algum precedente que eu deva idolatrar Maria, né? Não tem um Então, texto que leve a isso, né? Não tem um texto que leve a isso, mas tem tradição que leva a isso. E aí, num determinado momento da história, vai se colocar essa tradição como um dogma. Tá? Basicamente, a mariolatria vai se colocar como um dogma. Mas ela vem crescendo ao longo do tempo. Nós vimos lá um ponto. Quando vem a declaração de Nicéia, e depois de Constantinopla, vai um terminho lá que é importante para essa questão lá na história. Maria, mãe de Deus. Tá? E isso é aceito como verdade absoluta. E depois isso vem crescendo ao longo do tempo, a gente vai dar uma olhada aí depois. Vamos voltar para Agostinho aqui. Essa questão é muito legal, porque quando você vê do latim, ele é mais impactante do que quando a gente vê atrás de português, porque tem a questão do posso pecar e não posso não pecar, e é um trabalho muito bem elaborado por Agostinho. Bom, quando Agostinho está olhando, quando a gente está olhando para esse quadro aqui, o que nós também estamos dizendo? O homem nasce morto nos seus pecados. Alguém lembra de algum texto? Efésios. Vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos. Efésios. A graça é irresistível. A graça de Deus é irresistível. Em terceiro lugar, a salvação é dos eleitos. Gente, Agostinho, século V. Muito sofisticado na época, né? Agostinho, século V. Ele está dizendo que o homem nasce morto nos seus pecados, ele está elaborando a teologia, a soteriologia, a doutrina da salvação. O homem nasce morto em seus pecados, a graça de Deus é irresistível quando Deus toca o seu coração, quando Deus convence através do Espírito Santo, é irresistível. Você não tem condição de falar não. E ele está dizendo que a salvação é dos eleitos. Aonde que está baseado isso? Efésios. Ele está trabalhando ali. E também Tá? João, né? Sim, também João. Aí, eu quero só fazer um comparativo com vocês, o que acontece a partir de 1517, a partir da Reforma, com a teologia de Calvino. 1000 anos depois de Agostinho, nós temos a teologia calvinista. Veja só, teologia calvinista, 1000 anos depois. Tradução livre aqui, né? Acho conhecido como a Tulip de Calvino. Depravação total do ser humano. Não tem ninguém que não tenha pecado. Agostinho estava dizendo isso lá. A eleição é incondicional. Agostinho estava dizendo isso lá. A expiação é ilimitada. Expiação é limitada. Agostinho não trabalha essa questão, mas Calvino vai trabalhar essa questão. A expiação é limitada aos eleitos. A graça é irresistível. Agostinho trabalha essa questão lá. Agostinho não vai trabalhar perseverança dos santos. Calvino vai trabalhar isso, perseverança dos santos, que é, uma vez salvo, sempre salvo, não perde a salvação. Então, prestem atenção como Agostinho é influente na doutrina da reformada. Tudo bem aqui? Dúvidas? Tá bom, se a gente não tem dúvida, nós temos uns problemas. Agostinho, fantástico teólogo, mas era um homem do seu tempo. Apesar dele ter todos esses conceitos teológicos, ele não consegue elaborar melhor a sua teologia e não consegue, ficar solto no desenvolvimento da sua teologia a respeito de soteriologia. Sabe por quê? Porque existia dentro da Igreja Católica sacramentos. A doutrina dos sacramentos já era uma coisa que estava
sendo importante e com definição. E Agostinho era sacramentalista. Essa questão toda passava pelo batismo. Salvação ainda estava ligado com o batismo. Salvação ainda estava ligado com a igreja, com você estar dentro da igreja. Você lembra a frase de Cipriano? Extra ecclesiam nulla salus. Tá lembrando? Fora da igreja não tem salvação? Batismo, nós vimos isso, batismo, ceia, né? Tudo isso são sacramentos que estavam dentro da Igreja Católica naquela época e que Agostinho, quando ele desenvolve a doutrina da salvação, da soteriologia, ele começa a argumentar, mas tem problema. Como é que o homem, ele é eleito, a graça é irresistível, mas ainda ele tem que passar pelo batismo? Entendeu? Como é que ele trabalha essa questão? Como é que ele argumenta isso? Ele vai trabalhar, depois ele vai fazer, ele vai falar alguma coisa para complementar, mas ainda o homem do seu tempo tem problema com os sacramentos. Depois a gente vai ver a diferença entre catolicismo romano e reformados, protestantes, a questão dos sacramentos. Bom, outro problema com a doutrina com a teologia de Agostinho. Olha, os caras começam a olhar, eles começam a falar assim, ó, Pelágio tá muito equivocado nisso, Agostinho tem razão, certo? Mas esse negócio de Agostinho dizer que tem eleição, como é que vai ficar a questão de falar de Jesus? Como é que fica a questão de falar do Evangelho? Esse negócio de falar que a graça é irresistível, como é que fica a questão do batismo? Como é que fica a questão dos sacramentos? Aí começa a ter um problema dentro da comunidade cristã. Pelágio está errado, mas esse negócio de Agostinho é avançado demais para a gente. Pelágio não está certo, mas Agostinho também não dá para a gente encarar isso. Terceira via. Temos que ter uma terceira via. Alternativa. Temos que ter uma terceira via, certo? Aí entra em questão uma terceira via que é o semi-pelagianismo. Nem Pelágio e nem tanto Agostinho. Tá? É o chamado semi-pelagianismo ou semi-agostiniano. Vem um camarada chamado João Cassiano e começa a argumentar algumas coisas, dizendo assim, a vontade sempre permanece livre do homem. Tá tudo certo, Agostinho? Legal, só que é o seguinte, a vontade do homem sempre permanece livre. Ele pode negligenciar a graça ou se comprazer-se nela. Tá? Então, vem Cassiano e fala assim, Agostinho, não dá pra gente encarar tudo isso não. Então, vamos fazer o seguinte. Isso tudo que você está falando, a vontade do homem ainda permanece livre. A graça é irresistível, mas a vontade do homem permanece livre. Como é que você... Entendeu? Eles, nem um pé lá, um pé aqui, eles não conseguem admitir a doutrina de Agostinho completamente. Aí eles se reúnem num sínodo chamado de Orange. Tá? E nesse sínodo, eles vão trabalhar essa questão e vão definir. E a Igreja Católica vai ter essa definição como regra de dogma. O homem está sob o pecado original e perdeu o poder de voltar a Deus. Aí tudo bem. O homem realmente tem o pecado original. Na Igreja Católica, Apostólica, Romana e Ortodoxa, o batismo libera o homem do pecado original. O homem pode ser liberto do pecado original por uma ação do Espírito Santo. Até aí tudo bem. O homem chega ao novo nascimento através do batismo. Eles pegam a doutrina a soteriologia de Agostinho e começam a colocar penduricados. Por quê? Porque assim resolve mentalmente
e organiza mentalmente a soteriologia dentro da igreja como um todo. Assis, quando você fala igreja católica, você está falando de todas as igrejas ou só apostolado romano? Não, eu estou dizendo a igreja católica daquela época, do século V, e algumas coisas que acontecem hoje dentro da igreja católica apostólica romana e igreja católica ortodoxa. Mas, por exemplo, esse sínodo de Orange, eram todas as igrejas cristãs ou só a romana e a ortodoxa? Não, ainda não existia. Aqui não existia a igreja ortodoxa. Aqui nessa época, no século V, só existia a igreja católica. Ainda não era a igreja católica apostólica romana, é a igreja católica, é o cristianismo. Aqui o pessoal se reúne no sino de Orange para decidir, para ver como é que fica esse negócio, tá? Aí eles têm essa decisão, o sino não afirma a irresistibilidade da graça e a vinculam ao recebimento do batismo. Eles não falam como Calvino, a graça dá, como Agostinho, a graça é irresistível. Eles não afirmam isso, tá? E vincula isso ao sacramento. Ponto. Isso vai para a autoridade romana, bispo da Igreja de Roma, que já está se caracterizando e crescendo como aquele que vem a ser, no futuro, o Papa da cristandade. Quando ele chega na autoridade eclesiástica, a autoridade eclesiástica fala assim, legal, o sínodo não tinha poder sem a chancela, sem o carimbo, sem o anel da autoridade eclesiástica da Igreja de Roma. Quando dá a chancela, ou seja, ok, esse sínodo passa a ser dogma. Ou pelo menos passa a valer dentro da visão cristã da época. Ok? Assis. Oi? Atualmente, como que a Igreja Católica Apostólica Romana atual vê o Agostinho, então? Porque tanto que é Santo Agostinho ainda. Santo Agostinho. Então eles descartam essa parte e pegam outras coisas. Sim. É isso. Sim. Santo Agostinho Agostinho tem muito mais influência dentro do protestantismo do que dentro do catolicismo. Não que as ideias dele não tenha dentro do catolicismo. Apesar dele questão- ser um bom meio de campo entre A questão do pecado original, mas a ideia original de Agostinho, ela não é assim, pra cá, acabou, não é assim. Se tivesse as ideias originais de Agostinho, possivelmente Calvino, as ideias de Calvino seriam repetição do que tinha acontecido com Agostinho. Ok? Bom, é assim, Agostinho merece estudo separado. Agostinho e Tomás de Aquino, no século XIII, certo? Porque esses dois são os maiores teólogos dentro desse período, merecem um estudo mais detalhado. Muito bem. Tudo bem aqui? Só um detalhe, é interessante o agir de Deus, né? Isso tudo. Ele vai agindo de tempo em tempo, vai construindo em cima do que está desconstruindo e vai. Mais ou menos parecido com a história de Israel também. Assim, quando a gente estuda isso, né, você tem que chegar a uma conclusão assim. O tempo é de Deus, mas existe um respeito com a caminhada do ser humano. O tempo é dele, mas ainda existe aquela... Você vai chegar lá. Entendeu? Você vai chegar lá. Esse conhecimento vem sendo construído. Gente, é impressionante quando você olha para a história da igreja e você fala assim, no século XXI, como nós estamos, como é que a igreja sobreviveu a tanta tragédia que ocorre nesse período? A ideia original é de Deus, a obra é de Deus, e ele ainda respeita essa caminhada de aprendizado, sabe, é com o tempo. Então tá bom, vamos dar uns pulinhos na história aqui. Ano 395, o Império Romano
se divide. Tá? O concílio de, eu não sei se é Cartago ou Cartago, 397, eles reconhecem os 27 livros do Novo Testamento. Então, no ano 397, é reconhecido os 27 livros, como nós temos hoje dentro do protestantismo, ou reformado, ou evangélico, sei lá qual nome pode se dar, e também dentro do catolicismo romano e ortodoxo. São os 27 livros reconhecidos aqui nesse concílio. No ano 440 a 461, vai surgir o papado, que tem origem na Igreja de Roma, com mais força. Veja só o que acontece com o Papa, na realidade é o Bispo Leão I, tá? Bispo Leão I da cidade de Roma, da Igreja de Roma. Advoga para si o papado universal. Vocês vão ver agora, nessa questão do papado, que os caras eram assim, eles queriam pouca coisa, tá? Eles advogam para si o papado universal. Ele resistir à autoridade do Papa era ir direto para o inferno. Resistir à autoridade do Papa era ir direto para o inferno. Nós estamos falando ainda no século V, desse período, de 440 a 461. Defendeu a pena de morte para os hereges. Dando os nossos saltos na história, para a gente andar um pouco mais rápido, no ano 476, o Império Romano cai sobre o domínio do povo germânico. Então agora nós não temos mais Império Romano do Ocidente, nós só vamos ter o Império Romano do Oriente, com base na cidade de Constantinopla. Tá? Roma cai sob o domínio germânico depois de 1100 anos. Tá? Roma é fundada no ano 700, mais ou menos, tá? Século 8 antes de Cristo, e agora cai no século 5 depois de Cristo. E, bom, já tinha sido dividido, mas agora cai sob o domínio de outro império. 610, surge na história o profeta Maomé. Tá? Também outro caso para se estudar a parte. Maomé, da cidade de Meca, que vai dar origem ao islamismo. O islamismo, o maometismo cresce assim, de uma maneira muito rápida. Tá? Eles começam a dominar a parte da África, chega até a Espanha. Se não fosse pelo imperador, pai do Carlos Magno, o tal do Carlos Martelo, eles tinham entrado na Espanha já. Guerra dos Mil Anos, né? Oi? Guerra dos Mil Anos, né? Isso. Nós vamos ter o Concílio de Nicéia, no ano 747, que sanciona o culto de imagens. Tá? 747 tem um concílio onde o pessoal fala assim, ó, tudo bem cultuar imagem. Nós estamos falando de igreja cristã ainda. Depois nós vamos ter um outro concílio, esse daí eu pus duplicidade, né? 787. Preciso tirar esse daqui. O imperador Carlos Magno, no ano 800, ele confere o título de imperador ao Papa Leão III. Tá? Papa Leão III recebe do imperador Carlos Magno, filho do Carlos Martelo, que rechaça todo o maometismo ali da Europa, ou grande parte da Europa. Ele confere ao Leão III o título de Papa. Os dois têm poderes juntos. Carlos Magno é o imperador César dos negócios temporais. O Papa é o imperador dos negócios espirituais. Aqui nós vamos ter a origem do Sacro Império Romano, tá? Que vai percorrer toda a Idade Média até o século XIX.
O Santo Império Romano, ou o Sacro Império Romano, vai cair com Napoleão, gente. 1000 anos depois. Tá? Então vocês percebem que a hora que o papado entra na história, eles têm 1000 anos, 1 milênio de existência, e depois eles vão cair com Napoleão lá no século XVIII. Aí já começa a ficar perto da gente, né? 800, agora então, Napoleão, né? Aquele cara, é. Isso é Constantinopla, não Roma. Não, aqui nós estamos falando de papado. O papado, ainda aqui, no ano 800, ainda existia uma única igreja. Tá? A gente vai ver isso mais tarde aqui. Ainda existia uma única igreja, e a questão agora é que existe um papa que está predominando da igreja romana, da cidade de Roma, sobre as outras demais igrejas. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: tem uma degradação do papado. Por toda a história da Idade Média, a gente vai ver essa degradação do papado. Então, eu peguei alguns tópicos dessa degradação para a gente dar uma olhada. Do século X ali, 904 a 963, tem um domínio chamado de pornocracia. O papado é dominado por meretrizes, tá? Amantes dos papas, são elas que conduzem a cadeira, a magistratura do papado. Bonifácio VII assassina João XIV e toma o papado através de assassinato. Bento VIII, ele comprou, tinha grana, então ele compra o ofício do papado. Bento IX, 1033, era uma criança de 12 anos quando assume o papado. Ele vai crescendo, ele comete assassinatos, adultérios, rouba peregrino que passa ali por Roma. Ele chegou a um ponto tal do povo expulsar o camarada da cidade. Ninguém aguentava mais esse papa. Então ele é expulso da cidade. Inocêncio III entra em cena já no século XIII. Agora, Inocêncio III tem uma ideia assim, de grandeza. Se tem um camarada que é megalomaníaco, esse camarada, Inocêncio III. Ó, Inocente não tem nada. de inocente não tem nada. Agora, de louco e megalomaníaco, ele se declara vigário de Cristo. Certo? A partir de agora, eu sou o vigário de Cristo. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o soberano supremo da igreja. O vigário de Cristo é o representante de Cristo. Tá? Eu agora sou o representante de Cristo. Assim, mas esse cara é louco. Não, ele é louco, mas é o seguinte: ao longo da história, isso vai ficando presente dentro da igreja católica. Tá? Isso a gente vai ver depois, quando se divide a Igreja Católica Apostólica Romana. Se declara vigário, representante de Cristo. Você tem que falar com Cristo, tem que falar comigo. Você não consegue falar com Cristo sem falar comigo. Soberano supremo da igreja. Olha só a cabeça do cara. Todas as coisas na terra como no céu estão sujeitas a ele. Camarada ultrapassou os limites. Ele ordenou as cruzadas, coisas históricas que vocês conhecem. Decretou a transubstanciação e confissão auricular. Cara, esse mesmo camarada que era megalomaníaco, decreta a transubstanciação. Foi aí que começa essa questão de transubstanciação e confissão auricular. Já existiam. Esse pensamento da transubstanciação é alguma coisa que vem crescendo dentro da Igreja Católica. Agora, quando chega a Inocêncio III, ele fala assim, o negócio é o seguinte, é transubstanciação. Ele proibiu a leitura da Bíblia em vernáculo. Ou seja, a Bíblia não pode ser lida na língua do povo.
1965, no Concílio do Vaticano II, a missa deixa de ser celebrada em latim, passa a ser celebrada na língua do povo. Está perto da gente, 1965. Muitos daqui já eram nascidos. Tá? E também instituiu a Inquisição. Muita gente morreu, foi para a fogueira, foi torturado, porque se negaram a obedecer e a respeitar as regras que vinham do papado. Então, esse camarada aqui é o top de linha do papado. Muito bem, vamos lá conversar agora o que acontece no século XI, início do século XI. O Papa Leão IX e o patriarca Miguel Cerulário de Constantinopla brigam. Um excomunga o outro. Tá? Tem uma excomunhão mútua. Excomungam, tiram fora da comunhão. O que acontece? O grande cisma do Oriente. A partir daí, a Igreja Católica ficou dividida. Gente, não foi o protestantismo reformado que dividiu a Igreja. A Igreja se dividiu antes do protestantismo. Agora nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a gente tem a Igreja Católica Ortodoxa, com sede em Constantinopla. Você já conhece essa igreja, que existe até hoje. Tá? Embora eles tenham se perdoado em 1967, teve um perdão mútuo, eles continuam separados. Igreja Católica, Papa, Igreja Católica Ortodoxa, Igreja Católica Apostólica Romana, Papa, Igreja Católica Ortodoxa, Patriarca. Vocês já viram isso, né? Os camaradas tudo barbudo, aqueles negócios na cabeça, certo? Então, onde a Igreja Ortodoxa cresceu? Grécia, Rússia, aquela região ali é a Igreja Católica Ortodoxa. Qual é a diferença? Por que eles brigaram? O que houve? Ó, a Igreja Católica Apostólica Romana dizia que a salvação era por fé e por obras. O pessoal lá de Constantinopla dizia negativo, salvação só por fé. A Igreja Católica Romana dizia o seguinte, a existência de purgatório. A ortodoxa dizia assim, negativo, não tem purgatório. A romana dizia, a autoridade é do Papa, ele manda em tudo, ele faz o que ele quer. A ortodoxa dizia, negativo, estou fora dessa questão. Hoje eles trabalham com, é um colegiado, eles trabalham não com a questão hierárquica, você tem um patriarcado, cada igreja tem o seu patriarca. Tá? Os ritos da Igreja Católica foram atualizados ao longo do tempo. Da Igreja Ortodoxa, não. A Igreja Ortodoxa tem os seus ritos desde a separação. A Igreja Católica adotou a questão das imagens. Os ortodoxos dizem não. Negativo imagem. Os ortodoxos têm a pintura bidimensional. Então vocês veem nas igrejas ortodoxas muita pintura nos vidros, paredes, é pintura. Mas eles não aceitam o tridimensional, a estátua, a imagem. Tá? Eles têm pintura, mas eles não aceitam a estátua, a imagem. Então é tridimensional romano. Então você vê lá a estátua de Nossa Senhora, não sei de quem, do santo, não sei o que lá. Lá não, lá tem gravura. Eles não admitem que você tenha uma estátua, né, uma imagem que você possa criar adoração. Mas eles têm o que chamam ícones. Eles veneram essas imagens. Venera a imagem do ícone, do desenho. Eles consideram santos. Tá legal? A veneração é uma coisa que a gente tem que estudar daqui a pouco. Tá? Mas eles não têm imagem. Então, você vai entrar numa igreja ortodoxa, não tem imagem. Na igreja católica tem imagem. Muda tudo. Muda tudo.
Então, esse foi o grande cisma chamado grande cisma do Oriente, entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Ortodoxia significa fé correta, tá? Orto é direito, doxa é fé, adoração. Então, nós, o que eles estavam dizendo é assim, nós somos a coisa certa, não são vocês. Sidão, aproveitando aí o Fábio, a reforma se deu principalmente dentro da Católica Romana, né? Houve algum movimento semelhante, parecido na Católica Ortodoxa? Não. Mais ou menos na mesma época? Não, a reforma vai ser no século XVI, mas assim, ela atinge tudo, né? A reforma, quando vem, ela é contra o catolicismo e a ortodoxia. É porque como havia essa cisão, havia uma enorme distância geográfica, sem tantas comunicações, sem internet, sem viagens, etc. Me ocorreu agora, de repente, se houve algum movimento parecido na Igreja Ortodoxa, ou se com o tempo a reforma da Igreja Romana foi também percolando a Católica Ortodoxa. Foi esse segundo ponto seu, vai percolando. Não tem, a reforma acontece na Europa, né? A reforma acontece aqui na Europa, né? Na Alemanha, na Suíça, certo? Essa Grécia, a Rússia, depois, com o tempo, que você vai encontrar a reforma nessa região da ortodoxia. Aí surge a época da escolástica. Na realidade, a época da escolástica ela surge desde o século IX, mas vai até o século XVI. É importante a gente falar dela. Por quê? A época da escolástica, lembra o pensamento patrístico, a época da patrística? Nós vamos ter a época da escolástica. Assim, quem que é o camarada que vai chegar e colocar os seus pontos de vista ali? São muitos, mas quem é o cara principal? Agostinho. Tomás de Aquino. Tá? Foi um método crítico dominante no ensino de universidades europeias. É interessante aqui, tá? O estudo universitário já chega chegando. Surge a necessidade de responder às exigências da fé. Tá? É mais um método de aprendizagem do que uma teologia. A obra-prima de Tomás de Aquino, denominada Suma Teológica, é frequentemente vista como a maior da época escolástica. Tomás de Aquino, reconhecido como o maior filósofo medieval e melhor intérprete de Aristóteles. Agostinho sofre muita influência de Platão. O Tomás de Aquino sofre muita influência de Agostinho e Aristóteles. Tomás de Aquino é reconhecido como um dos maiores e mais importantes teólogos, bem como Aquino. Para Tomás, existem duas formas de adquirir o conhecimento. De um modo, quando a razão por si mesma atinge o conhecimento que não possuía, que ele chama de descoberta. E de outro modo, quando você recebe ajuda de fora, o que ele chama de ensino. Então tem a descoberta, onde você faz por si mesmo, você vai recebendo isso, e a outra maneira, quando você senta e você recebe uma informação, isso ele chama de ensino. Gente, isso vai mudar, é só isso, mas vai mudar toda a Idade Média. Essa questão de ensinar dentro das universidades vai mudando a Idade Média e vai acontecendo uma outra coisa chamada renascimento. Vai começando um movimento histórico. E isso vai mudando o pensamento das pessoas. Vamos lá. Nós vamos chegar na reforma. Mas antes da gente chegar na reforma, a gente tem que compreender o seguinte: a reforma não foi uma coisa que, vou pegar um dos camaradas da reforma, Lutero, acordou no dia, de manhãzinha, e falou assim: hoje eu vou fazer esses 95 teses, vou lá na catedral de... Como é que é o nome da catedral? Wittenberg, e vou pregar esse negócio. Não foi assim. Ele não acordou de um dia para o outro e resolveu fazer isso.
Existem movimentos que vêm acontecendo ao longo da história. Esse movimento, que a gente vê a separação da Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Católica Ortodoxa, é um movimento reformado. Concorda? Não é mais dentro, eles falam assim, não, peraí, cara, tem alguma coisa aqui que não bate, a gente quer ir para o outro lado. Pronto, eles começaram a dar passos. Vejam só alguns movimentos que antecedem a reforma, para que não fiquem mais embaixo do papado, da autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. O movimento chamado Petruciano, Pedro Bruis, 1100. A reforma vai acontecer no século XVI, nós estamos falando do século XII. Olha esse camarada, esse grupo já rejeitavam a missa, sustentavam que a comunhão, sabe a hóstia, é um memorial, tá? A Igreja Católica não admitia isso, tá? Esse negócio de ser memorial não era admitido lá. Lá era uma transubstanciação. Não admite ainda. Oi? Não admite ainda. Não admite ainda, nós falamos lá, não admitia lá, tá? Não admite ainda. E os ministros, aquele que servisse como ministro, deviam se casar. Eles estão no século XII. Vocês acham que eles eram bem aceitos? Não, foram perseguidos. Olha Arnaldo de Brescia, ainda no século XII. A igreja não deve ter propriedades. O governo civil pertencia ao povo. Roma deveria ser livre do poder papal. O que aconteceu com o cara? Forcado. Olha o caso dos albigenses, ou chamado cátaras. Acontece no sul da França e norte da Itália, 1167. Contra a imoralidade sexual. Contra o culto aos santos e imagens. Rejeitavam o clero e suas pretensões. Estudavam as escrituras. Eram zelosos com a pureza moral. O Papa Inocêncio III, sabe aquele megalomaníaco? Ordenou a destruição completa. Morreu todo mundo. Esses caras foram eliminados da história. Homens, mulheres, crianças. Mandou matar todo mundo. Valdenses, no sul da França e norte da Itália, 1176. Rejeitavam a missa, a oração pelos mortos, o purgatório, e foram reprimidos pela Inquisição, mas eles não foram destruídos totalmente. Ainda você encontra valdenses pela Europa. A denominação valdense pela Europa. É assim, são precursores da reforma. Sabe? Essa ideia de gente não concordando, gente discordando, gente sendo morta, vem uma crescente, vem vindo. João Wycliffe, seus adeptos chamados de Lollardos. Olha aí, século XIV já, 324, 384. Ele era professor da Universidade de Oxford. Nós estamos falando agora da escolástica, Inglaterra, época da escolástica. A gente já tem professor, reitor universitário. Inglaterra, professor de Oxford. Contra a dominação espiritual do clero e a autoridade do Papa. Atacou a transubstanciação. Defendeu o direito de que os povos tinham que ler a Bíblia. A Bíblia tem que chegar para o povo. Certo? E nessa época não chegava. Não tinha essa possibilidade. Traduziu a Bíblia para o inglês. Tá? Chegou a pegar a Bíblia e traduzir para o inglês, para o povo poder ler. John Hus, 1369-1415, reitor da Universidade de Praga. Atacava os bispos do clero e a corrupção da igreja. Condenava a venda de indulgências. Olha, a condenação da indulgência está aqui já. Rejeitava o purgatório e o culto dos santos. Uso de línguas estrangeiras na liturgia. Liturgia tem que ser com a língua do povo. Não dá, o povo não entende o que está sendo falado.
exaltava as escrituras acima dos dogmas e das ordenanças. Foi queimado vivo. John Hus. Os Savonarolas, já no século XV, pregava contra a sensualidade e o pecado da cidade. Enforcado e queimado, interessante, na mesma praça que Lutero, 19 anos depois, apresenta as suas 95 teses. Anabatistas. Os anabatistas aparecem ao longo da história da Idade Média entre os europeus. Tá? Vai aparecendo grupos chamados de anabatistas. Eles eram anticlericais, eles rejeitavam o batismo de criança, eles se dedicavam às escrituras, eles pregavam a separação entre Estado e Igreja e foram grandemente perseguidos nos Países Baixos, conhecido como Holanda. Tá? Anabatista. Muito da história dos batistas vem daqui. Não tinha uma linha bem carismática, tipo, com um negócio de manifestações de línguas, coisas assim? Cara, eu desconheço isso ali, eu não li nada a respeito disso, porque essas manifestações são posteriores a esses movimentos, né? Mas, se você encontrar alguma coisa, traz aí com a gente. Então, gente, está acontecendo um movimento na história que vai chegar à reforma. E um movimento que está acontecendo de forma muito intensa é esse daqui, ó. Ambiente cultural do século XIV até o século XVI. Nós vamos encontrar o Renascimento. Tá? O que é o Renascimento? Alguém lembra das aulas de história? O fim da Idade das Trevas, né? É, Renascimento. Na realidade é assim, tá nascendo de novo, a humanidade está nascendo de novo. É isso que está acontecendo. Está tendo um movimento na cultura, na filosofia, na arte, tá? E eles estão começando a fomentar pensamentos. E isso vai aguçar o quê? Uma certa liberdade de expressão para o povo. Os caras vão começar a olhar e vão começar a perceber que o mundo está mudando. Está acontecendo alguma coisa parecida com a gente também, tá? Depois da internet, gente, a gente começa a perceber que tem uma mudança, não tem? O pessoal está chamando já de quarta revolução industrial, não é isso? Nós estamos alguns autores, alguns filósofos acham que a gente já saiu da modernidade e a gente já está caminhando para a pós-modernidade. O que é isso? São movimentos que a gente vê. São algumas coisas que há 30, 40 anos atrás você não sabia, não conhecia, não via. Hoje você vê com muita frequência. Não tem um movimento dentro da sociedade? Você não percebe? Você percebe esse movimento social que existe? Coisas que antigamente eram tabus, agora não são mais. Não só na questão do vestuário, mas na questão da sexualidade. Deixou de ser tabu. Hoje você vê movimentos não sei como é que é o nome, né? LGBT, que a mais, menos, leva ao quadrado, sei lá como é isso tudo. Oi? Tem um monte de coisa. São movimentos que estão acontecendo na sociedade. A sociedade vai assim. E a gente, como cristãos, a gente está trabalhando com as escrituras. E nós estamos inseridos dentro dessa sociedade, estamos vendo esse movimento acontecer, estamos checando com as escrituras, e esses caras também estavam. Claro que de uma maneira diferente, mas tinha o movimento do Renascimento acontecendo. Grandes pintores surgiram. Da Vinci,
Michelangelo. Grandes pintores surgiram. Foi uma época de grande florescimento. Mas também foi uma época que começa a surgir uma doutrina chamada humanista. Tá? Até o Renascimento, gente, o centro da discussão, da conversa, do diálogo era Deus. Agora, no Renascimento, o centro da discussão é o homem, é o ser humano. Então, o Renascimento traz consigo grandes mudanças, mas também traz consigo a questão do humanismo. Tá? Até hoje a gente vê a questão do humanismo presente na nossa sociedade. O ser humano é o centro das atenções. O ser humano é o umbigo da criação. A história bíblica, você não vê mais gente conversando e discutindo Bíblia na praça, dialogando sobre escritura, discutindo teologia, não sei, numa classe de escola bíblica, seminário. Mas primeiro não era assim. Primeiro o povo se reunia para falar sobre as ideias do fulano. Agora não. Agora o centro da atenção é o ser humano. É o humanismo. Tá? Com tudo isso, gente, vai chegando alguns camaradas, como no caso de Lutero. Quem conhece um pouco da história de Lutero? Ok. O que você pode falar sobre ele? Você levantou a mão. Aqui. Tá. É assim, começa a acontecer um movimento, tá? E a gente vai tratar isso mais no próximo encontro, de como é que foi esses movimentos, até a gente chegar na questão doutrinária com a Igreja Católica. Mas começam a acontecer alguns movimentos onde um grupo dizia assim, eles olham para a Igreja Católica, estou falando Europa, tá? Está na Europa aqui, tá bom? Eles olham para a Igreja Católica, Apostólica Romana e dizem assim, tem coisa boa e tem coisa ruim. Vamos tirar coisas ruins e ficar com coisa boa. É um movimento, tá? Mas é um movimento que implica em reforma. E tem outro grupo que diz assim, tá tudo ruim, vamos jogar fora e começar do zero. Essas duas ideias estão presentes na reforma. Semana que vem a gente vai ver grupos que tentam tirar o que é ruim e ficar com o que é bom. E tem grupos que falam assim, nada presta, vamos jogar tudo fora e começar de novo. O que está acontecendo historicamente aqui? A Catedral de São Pedro está sendo construída. Tá? Precisa de grana. Oi? Precisa de grana. Precisa de grana. A Catedral de São Pedro está sendo construída. Precisa de grana. Tá? Qual é a ideia de levantar recurso? Fazer um culto onde você fala assim, quem tem oferta para dar de R$500? Quem tem oferta para dar de R$1.000? É assim? Não existia esse pensamento ainda. Nós vamos ter esse pensamento século XIX, século XX. Vamos ter esse pensamento aqui. Tá? Mas o que existia naquela época? Como é que eu faço para arrecadar dinheiro do povo? Esquema de servos. Oi? Esquema de servos, né? Vender indulgência. A venda de indulgência. Certo? O que era a venda de indulgência naquela época? Oi? A venda de um perdão de alguém que já tinha morrido. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouco essas questões, tá? Mas vamos adiantar um pouquinho.
você tem o purgatório, né? Os caras são espertos, gente. Os caras são espertos. O negócio é o seguinte, eles já têm uma doutrina chamada doutrina de purgatório, certo? O que acontece? O cara morre, antes de ir para o céu, ele passa pelo purgatório. Lá ele vai purgar os seus pecados. Mas ele tem que passar pelo purgatório antes de ir para o céu. Quanto tempo lá? Quanto tempo lá? Depende do tamanho do pecado. Depende do tamanho do pecado, é o tempo que você fica no purgatório. Tá legal? Tá. Agora, tem um jeito da gente ganhar dinheiro com isso. Certo? Vamos inventar um negócio chamado indulgência. Se você der um determinado valor, o Papa, que é a autoridade, que é o vigário de Cristo, ele tem a autoridade para conversar com Cristo e diminuir a pena que você tem no purgatório. Ou que um querido, né? Não se você tem, mas que um querido, que um parente, que o pai, que uma mãe, que um filho tem no purgatório. Então, o pessoal começava a arrecadar esse dinheiro. Então, quando você jogava uma moeda dentro do lugar da recepção, era um tempo a menos que os seus queridos ficavam no purgatório. Gente, isso se alastrou pela Europa. O pessoal saía na rua e nas esquinas, eles não entravam nas igrejas para falar sobre isso. Eles iam nas esquinas, dentro das igrejas, falava com o povo. Então, o camarada que era o responsável por isso dizia assim: ao tintilhar das moedas, um tempo a menos no purgatório. O que o povo fazia? Não sabia do que se tratava. Porque eles não tinham acesso à leitura das Escrituras. Até então, quem mandava em tudo era o Papa. Ele era o vigário de Cristo. Tinha que obedecer. Então todo mundo, pobres, ricos, tinham que pegar o seu dinheiro e colocar ali na indulgência. Isso arrecadou muita grana e terminaram de construir, ou conseguiram construir, parcialmente, né, porque o término da igreja vem posterior, conseguiram construir parcialmente a Catedral de São Pedro, como é conhecida ali no Vaticano. Só isso? Não. Tinha mais coisas. O pessoal vem surgindo ao longo do tempo, questionando tudo que está acontecendo dentro da Igreja Católica. Não vem? A gente já viu os precursores da Reforma. Ah, o que mais acontece? Ah, está acontecendo um movimento econômico. É um movimento importante ali. Deixa de existir o feudalismo e começa a existir o capitalismo. Tá? O comércio capitalista no sentido comercial. O comércio começa a crescer. As pessoas começam a fazer negócios. Viagens marítimas começam a acontecer. Começam a descobrir mundos novos. 1492, Colombo descobre a América. Eles começam a vislumbrar algumas coisas que até então não conheciam. Os senhores de terra, os donos de propriedade já estão por aqui com a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque tem que pagar tributo para eles. Eles não aguentam mais. Então vai acontecer um movimento amplo, que é cultural, que é trazer o homem para o centro, um movimento teológico dizendo isso está errado, e um movimento econômico dizendo assim, chega, a gente não quer mais pagar tributo para Roma. Aí surge Lutero, na Alemanha. Mas isso a gente vai ver semana que vem. Em certo sentido, então, dá para ver que a discordância teológica se manifestou durante a história toda, muito mais, só que eles eram, porque tinham muito poder, a igreja tinha muito poder, eles eram eliminados. Sim. E daí, por conta do renascimento e dessa revolução,
Claro. Acontece algumas coisas. Por que Lutero não é morto, gente? Porque Lutero é perseguido por causa das ideias. Por que ele não é morto? Porque ele é protegido por uma liderança local. A comercialização de relíquia também está aí nesse tempo, né? A comercialização de relíquia está aqui. E visão da imprensa também, né? Isso é fantástico, né? Surge a imprensa. Agora, as escrituras, gente, não é mais copiada. Tá? O tipo livro na imprensa faz com que você produza material rapidamente. Vocês vão ver que Lutero, a primeira coisa que ele faz o quê? Coisa importante ali do período de Lutero. Traduz a Bíblia para o alemão. Gutenberg no sentido de imprensa, tá? Faz o quê? Imprime Bíblia. Rapidamente. E faz o quê? Dá na mão do povo. Tinha condição de fazer isso antes? Não existia isso, tinha que copiar. Tinha que traduzir manualmente. Agora imprime e dá na mão do povo. Percebem o movimento que está acontecendo aqui? Aí vai surgir a Reforma Protestante.